Esse vídeo é um especial que eu trago para vocês com as 5 perguntas essenciais para você fazer ao seu assessor ou gerente ao receber uma recomendação de um produto de renda fixa. Primeira pergunta é qual o tipo de renda fixa do produto e o seu indexador. Pergunte se o produto está atrelado ao CDI, ou é um pré-fixado ou é um IPCA+. Se for um IPCA+, ou um pré-fixado, saiba que esses títulos carregam riscos associados às oscilações da curva de juros no Brasil, que tem grande sensibilidade do mercado em relação à política econômica e fiscal. São ativos que podem ter oscilações negativas de 10% até 40% em janela de 12 meses. Se você quiser entender mais sobre esses diferentes indexadores de renda fixa, temos um vídeo no nosso canal dedicado apenas a esse tema. Vamos à segunda pergunta. E a segunda pergunta que você deve fazer ao seu assessor é: qual é a diferença líquida da rentabilidade e a diferença líquida financeira entre esse título apresentado por ele e um título público similar? Peça sempre para comparar a rentabilidade e o financeiro anual do título oferecido com o título do governo, de características obviamente semelhantes, com o mesmo indexador e de vencimento próximo. Essa comparação mostrará o quanto a mais que você está de fato recebendo por emprestar dinheiro a uma empresa em vez do governo. Como já falamos em vídeos anteriormente, vale sempre lembrar que o risco do governo brasileiro ele é em 99,9% dos casos menores do que o risco de qualquer empresa. Em breve, em nosso site, a gente vai disponibilizar uma calculadora comparativa gratuita para facilitar justamente esse tipo de análise. A terceira pergunta que você deve fazer é: qual é o momento do setor em que a empresa ou banco do ativo oferecido atuam? Questione justamente sobre o desempenho do setor nos últimos anos e não apenas no último ano. E tente entender de forma clara se o setor é um setor de commodities ou cíclico ou não. Se for um setor de commodities ou cíclico, você deve ficar bem atento se o setor estiver mal, com resultados ruins. Se for um setor de commodities ou cíclico, você deve ficar bem atento se o setor estiver mal, ou seja, com resultados ruins, mas ainda mais atento se o setor estiver muito bem nos últimos anos. Eu falei atento, mas talvez a palavra correta seria preocupado. E aí eu vou explicar por quê. No caso das commodities, por exemplo, tradicionalmente os preços das commodities trabalham em ciclos. Ou seja, se o setor estiver muito bem nos últimos anos, pode ser um bom termômetro que estamos em uma fase final de ciclo, quando justamente os riscos começam a aumentar. Ou seja, você estaria basicamente entrando no famoso final de festa. Agora, se não for um setor nem de commodity nem cíclico, o principal ponto de preocupação realmente deve ser apenas o momento atual do setor e se ele está num momento delicado. Nesse caso, os investimentos devem oferecer uma expectativa de retorno maior e representar uma proporção menor da sua carteira. E, obviamente, se o setor estiver num bom momento com boas taxas, esse ativo vai ser bem atraente. A quarta pergunta que você deve fazer é se a empresa do produto é alavancada. Pergunte sobre a relação entre a dívida e a geração de caixa anual da empresa. De forma super simples. Empresas com dívida superior a 3 vezes sua geração de caixa ano carregam, de fato, riscos mais associados a ela. Você não deve olhar os números de forma estática, ou seja, como se estivesse olhando apenas a foto, mas sim como uma evolução ao longo do tempo, como se fosse um filme. Quanto maior a alavancagem, uma eventual piora nos resultados da empresa vai ter ainda mais impacto no preço do ativo. A quinta e última pergunta é basicamente uma pergunta tradicional, é se o produto é coberto pelo FGC. O Fundo Garantidor de Crédito, de fato, reduz significativamente os riscos associados, obviamente, se você estiver nas margens que ele garante. Mas eu tenho um ponto aqui que a gente quer chamar a atenção, que a gente já fez vídeos a respeito, é que o FGC não é isento de risco. Como já tratamos em um vídeo anterior, o FGC é uma instituição privada que funciona basicamente como uma seguradora, que, como qualquer seguradora, tende a ter problemas relevantes em grandes crises sistêmicas. E você não vai querer ter basicamente seus investimentos todos afetados se o país passar por uma crise sistêmica. Para quem tem acompanhado nossos vídeos e tem gostado do conceito da DOP, envie os seus e-mails nos comentários ou via direct que disponibilizaremos gratuitamente a plataforma 100% digital de correção e acompanhamento de carteira, que estaremos lançando no final desse mês. Um grande abraço de toda a equipe da DOP.